Bom dia a todos e todas. Eu estou com o Belmirão no Parque Vitória, em Tiraspol, capital da Transnistria. O Parque Vitória, obviamente, tem esse nome por causa da vitória na Segunda Guerra Mundial. Aí você me pergunta, nossa, mas eles só falam em guerra como eles são militaristas. É que a guerra foi uma situação de vida ou morte para eles, não foi só de conquista. Os nazistas queriam exterminar todos esses povos eslavos, os ucranianos, os soviéticos. A Ucrânia fazia parte da União Soviética na época, né? No caso, a população que mora aqui, para recolonizar com alemães. Era o sonho do Hitler, do chamado espaço vital alemão. Uma área tão grande que os alemães teriam tudo o que eles precisassem, todos os recursos minerais, naturais, né, que eles precisassem, eles teriam dentro dessa área, sem depender de ninguém. Então foi uma guerra de extermínio. Por isso que eles têm isso tão forte. Eles quase foram exterminados como ratos pelo maior projeto genocida da história, que foi o projeto nazista. Mas eu estou aqui, na verdade, para responder uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é como é que se vira com as línguas. A galera aí fala inglês? Bom, desde o início da viagem há uma variação enorme dentro dos países, né, sobre aquele país em que uma boa parte da população fala inglês, Almirão. Esse é o parque, para vocês conhecerem um pouco, um parque muito bonito e gigantesco. Entre a porcentagem da população que fala inglês dentro de um país. Em Portugal, obviamente, eu não precisei disso. Na Espanha também não, mas quando chegou na França eu já comecei a precisar do inglês. Na França, nas áreas turísticas, uma boa parte da população fala inglês. Depois que eu passei para a Bélgica, o país seguinte, uma boa parte da população mais jovem também falava inglês. No caso da França, mais nas áreas turísticas. Na Bélgica, aumentou o número de falantes. E é muito importante destacar a área turística ou não, porque eu, por exemplo, que faço uma viagem econômica, eu tento comer fora das áreas turísticas. Nas áreas turísticas, tudo é assim, o dobro do preço. O turista é sempre explorado. Então eu sempre procuro fugir. E fora das áreas turísticas, né, o número de falantes de inglês é sempre menor. Na Bélgica, então, o número subiu um pouco. Na Holanda, muito alto o número de falantes de inglês. Quando eu cheguei na Alemanha, o número era menor. Foi uma decepção. Eu imaginava que os alemães quase todos falassem inglês. E é sempre importante destacar que eu abordo jovens. As pessoas mais velhas, tal, a porcentagem de falantes é menor. É menor a chance de você conseguir um falante idoso, por exemplo, de inglês. Existe, óbvio, mas é menor. Então eu abordo jovens. Quando eu entrei na Alemanha, foi uma decepção. Puxa, não eram muitos alemães que falavam inglês, mesmo entre os jovens. Da Alemanha eu fui para a República Tcheca. O número era semelhante ao da Alemanha. Dava para se virar bem. Não era baixo. Então na República Tcheca foi tranquilo. Da República Tcheca eu fui para a Polônia. O número de falantes de inglês é menor. Nessas regiões, República Tcheca, Polônia, Eslováquia, eles falam mais alemão. A influência alemã é muito forte. E o sonho dessa galera é trabalhar na Alemanha. Então o ensino de alemão é muito maior que o ensino de inglês. Nessas áreas próximas à Alemanha. E para você trabalhar no turismo, você tem que falar alemão, principalmente. Porque a maior parte dos turistas é da Alemanha, super endinheirados que gastam horrores. Então o alemão é muito mais falado nesses lugares. Polônia, mais ou menos, né? O número de falantes de inglês não era tão alto. Da Polônia eu fui para a Eslováquia. O número de falantes de inglês era mais ou menos, era meio baixo. Dava para se virar ainda. Entre os jovens, tá? Eu conseguia alguma ajuda quando eu precisava de alguma informação, tal, dava para se virar. Da Eslováquia, eu fui para a Hungria. O número de falantes de inglês era baixo na Hungria. Foi onde eu já comecei a ter alguma dificuldade. Da Hungria, eu fui para a Sérvia. E aí eu tive uma surpresa. Sérvia, leste europeu, ex-área comunista, poucos falantes de inglês? Não, era alto o número de falantes de inglês na Sérvia. Então, assim, já melhorou em relação à Hungria. Da Sérvia eu fui para a Romênia, e aí foi a grande surpresa. Na Romênia quase todo jovem fala inglês. Entre os adultos, uma boa porcentagem fala inglês. Uma coisa maluca. Você me fala, mas por que esse fenômeno na Romênia? Porque a Romênia é um dos países que tem uma das maiores taxas de imigração para a Inglaterra. Então, assim, o sonho do romeno é trabalhar em Londres ou em alguma outra cidade inglesa. Então é grande a imigração, e eles precisam, obviamente, saber inglês. Então na Romênia tudo melhorou muito.
Daí, e é louco, né? Você tá na Romênia, quase todo mundo fala inglês. Aí você cruza a fronteira pra Moldávia e cai a zero, quase. Na Moldávia é quase, assim, eu vou chutar que não tem 10% dos jovens que falam inglês. Na Moldávia foi um choque. E aí mudou o alfabeto pro cirílico, né? Na Moldávia ainda tem o latino, mas tem o cirílico também. E foi muito difícil na Moldávia, né? Aí, respondendo ao Maurício, as pessoas que perguntaram, né? Como é que você fazia na Moldávia? Você usa mímica, usa o celular. Então você chega num restaurante, às vezes o restaurante tem a tradução em inglês, normalmente não na Moldávia, nem na Romênia. Não são todos, são poucos na verdade que tem. E na Moldávia você aponta no cardápio. Antes você tenta traduzir usando o Google Lens, que é uma ferramenta do Google que transforma aquelas informações do cardápio em texto, traduz, e você tem uma ideia do que você vai comer. No supermercado, bom, no supermercado você olha o produto, a maior parte dos produtos tem imagens também. Então você está comprando aquele pacote de, sei lá, um pacote de miojo. Qual o sabor daquilo? Vai ter lá o tomate ou o pedaço de carne, aí você se vira desse jeito. Né? No iogurte, mesma coisa, vai ter lá a fruta. Tem normalmente a imagem da fruta, talvez para ajudar os analfabetos estrangeiros, eu não sei. E em algumas situações um pouco mais difíceis eu me virava. Por exemplo, em muitos supermercados, na Romênia, na Moldávia, não tem tanto a tradição do queijo estar pré-embalado fatiado. Então, em muitos supermercados, havia só aquelas peças gigantes de queijo, você tinha que pedir uma quantidade determinada. Ferrou. E aí você inventa estratégias, né? Você chega lá, você vê aquele queijo que você gostou, você escreve no celular 200G, aponta o queijo, mostra pra moça, é ridículo, né? Você aprende antes a falar bom dia, né? Na língua local, com o Google Tradutor, bom dia, se fala na língua local. Aqui, por exemplo, na Rússia, é Dobry Utra. Dobry Utra. Aí você escreve no celular 200G, aponta o queijo, aí a moça vai lá, esse não, esse. E aí a pessoa corta os 200 gramas pra você e você leva. Em caixas, bares, etc., quando eles vêm cá estrangeiro, eles têm aquelas calculadoras com números grandes. E eles mostram a calculadora para você, né? E aí, outras coisas são similares, né? Por exemplo, café, que eu tomo muito café. Você chega numa cafeteria, o café aqui é barato. Custa uns 40 centavos de euro. Tô falando em euro porque a inflação come o real, para as pessoas poderem calcular o valor no futuro. O café aqui é muito barato. Na Holanda, um café custa 2 euros. Que custa 40 centavos de euro, o café expresso, longo e duplo. Putz, é muito barato, né? Aí você chega e fala, café americano. Aqui o café longo chama café americano. Então, café americano. Antes, né, você dá bom dia, Dobry Utra. Café americano. Normalmente tem o preço, né, escrito ali. E você vai se virando assim. Um pouquinho de mímica, o celular ajudando, escrevendo alguns dados básicos. Conta também com a boa vontade das pessoas, mas nessa região aqui o número de falantes de inglês é baixíssimo. Você tem que se virar de outras formas. Você tem que ir atrás, usando sempre o celular, o Google. Você encontra sempre formas de se virar. Então é mais ou menos assim, espero ter respondido a vocês. Mas dá para se virar bem em tempos de tecnologia avançada como hoje. Eu imagino a dificuldade que era há 20 ou 30 anos atrás. Nossa, como fazer, né? Mas hoje tá sussa. Valeu, espero ter respondido a pergunta de vocês.